graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Para você que é mãe, um feliz Dia das Mães. Para você que quer ser mãe, a nossa oração é que Deus promova sobre sua vida a fertilidade. Para você que escolheu não ser mãe, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje é um dia especial para todos nós, porque todos nós temos mãe. Eu tenho mãe, o nome dela é Dona Inês. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar, eu mostrei a foto dela aqui pela manhã. Nós somos 4 filhos da minha mãe. Se você tiver aí, Maurício, você tem ainda a foto aí? Tem? Nós somos 4 filhos da minha mãe. Meu pai depois se converteu ainda. Tá aí. Essa é a Dona Inês, ó. O olho dela é azulzinha, azul assim, mais azul que o olho da minha filha, Natália. E a gente está aqui na porta de casa, lá no Rio de Janeiro. Eu fui criado aqui quando nós saímos, quando nós moramos num lugar muito pobre, no Rio de Janeiro, chamado Nilópolis, mas numa região pobre de Nilópolis. E eu vim morar aqui, na Ilha do Governador, de frente para essa praia aí. Do lado de lá é Niterói. Em algum canto aqui está o Cristo Redentor e a gente vinha um bondinho também. Minha mãe era órfã. Eu sou filho de uma mãe que foi uma criança órfã. A minha avó, Dona Otília, vovó Otília, que eu nunca conheci, porque nem minha mãe lembra dela, morreu quando minha mãe era um bebê. E ela cresceu sem mãe. Naquele tempo, o melhor ensino que você podia dar para o filho, hoje você escolhe a melhor educação para o seu filho, você paga caro, e naquele tempo também era assim. Minha mãe foi criada num colégio interno. Essa era uma realidade daquele tempo, principalmente para quem morava ali no Rio de Janeiro, tinha os chamados colégios internos, que era a melhor educação. Mamãe, ela fala latim, para você ter uma ideia, dentro do colégio de freira, a missa era em latim, e ela tem até hoje os cadernos dela de latim. E hoje pela manhã eu ministrei uma mensagem, e o título dela foi Quando o Amor Não Basta. Conta a história de uma mulher da Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1, chamada Ana. E Ana era amada pelo seu marido, mas não tinha filhos. E o amor que o marido tinha era tão extravagante que causava ciúmes numa outra mulher, chamada Penina, que era sua rival. E Ana, então, é motivada por esse ciúme, essa inveja, dessa rival, dessa adversária, que ficava mostrando para ela os seus fracassos. Ele te ama, mas você não tem filhos. A rival dela tinha 6. E toda vez que ela era abraçada pelo marido, a rival ficava de lá mostrando assim, eu tenho, você não tem. Eu fiz uma comparação aqui, os homens entendem mais disso do que as mulheres. É como você ganha tudo, mas não tem o mundial. Aí alguém diz assim, mas o teu time não tem mundial. Isso vai irritando, isso vai cutucando, isso vai inflamando, isso vai causando uma infecção nas emoções. É uma maneira de você tirar o chão, de você quebrar as pernas de alguém que é teu adversário, mas que você sabe que é melhor que você. Mamãe me ensinou a temer ao Senhor. Mamãe, nós íamos a pé para o colégio, um colégio público, ali que saía de perto de casa, a gente caminhava ali alguns minutos, talvez uns 15, 20 minutos. Eu pequeno, um colégio que ficava a meio quilômetro de distância da minha casa, ela ia me levar, ia me buscar. E quando ela ia me buscar, no meio do caminho tinha uma igreja. Ela me levava na igreja, ela fazia e me ensinou a fazer o sinal da cruz. Então, naquele tempo, tinha uma garrafa de vidro e tinha uma água que a gente achava que tinha um poder especial. Você sabe que o poder não está nem no óleo, nem na água, o poder está em Deus.
Mas era a maneira como ela foi criada, sem mãe, mas criada dentro de uma fé. E ela me ensinava a pegar aquela água benta e fazer o sinal da cruz. E ela botava a gente para orar de joelhos. Eu cresci com o temor do Senhor. E foi minha mãe que me deu isso. Aliás, hoje eu sou pastor aqui por causa da minha mãe. Eu aprendi e fiz a primeira comunhão, fui crismado, e eu ia toda semana me confessar, toda semana. E o padre era meu amigo na época, eu era aspirante oficial, e o padre também era o aspira lá. Éramos 2 aspiras no quartel. Eu ia me confessar e ele já era um aspirante, só que muito mais velho. Eu tinha 21 anos, 22. E ele já tinha 40 e tantos anos. Ele era um senhor, pronto. Para quem tem 40, você compara quem tem 22, é um senhorzinho. E um dia eu fui me confessar, ele estava com pressa. Era um feriado, ele estava doido para fazer alguma coisa. Ele estava meio com pressa, ele falou assim: você está perdoado? Você que nunca foi católico, você não entende disso. Quem não tem as manhas não se mete, né, em fazer aquelas coisas do profissional. Fui me confessar e ele já disse: já sei, você está perdoado, absolvido. E na hora dele me dar a penitência, ele me deu a Bíblia. Ele falou: lê a Bíblia aí. Eu li a Bíblia, eu li mais a Bíblia. Eu falei: mas eu me converti lendo a Bíblia. Eu falei: mamãe achava que eu ia ser padre. Eu ia ser padre mesmo. Eu falava para as pessoas que eu ia ser padre. Mamãe falava assim: esse menino de olhos verdes aqui é o padre da família, porque tinha isso naquele tempo. Família grande. E depois ainda vieram mais 2 filhos, éramos 6. Mamãe falava assim: ele vai ser padre. Imagina, o menino de olho verde vai ser padre. Mas eu acreditava nisso. Aí um dia, alguém me disse que a Fabíola era adolescente. Falaram assim: a irmã do Brandão gosta de você. Eu falei: Brandão tem irmã, mas ele é feio. E ela deve ser Gente, quando eu olhei aquela moça, eu falei: você padre é nada, eu vou casar com ela. Que faz ser padre? Me apaixonei por Fabíola, nós namoramos, eu pedi ela em casamento, ficamos noivos. Começamos a namorar. Essa semana eu vou tirar 3 dias para sair com ela. Dia 18 de maio agora. A gente está completando o aniversário de namoro. Você lembra do dia que você deu o primeiro beijo da tua namorada? Eu lembro. Dia 18 de maio. Fiquei noivo dela no dia 13 de agosto. Me casei com ela no civil no dia 3 de setembro. E me casei no dia 22 de agosto na igreja. Mamãe ficou muito aterrorizada. Falou: mas filho, você agora é crente, é Bíblia. E na cabeça dela isso não entendia, não funcionava. Eu expliquei para ela a razão da minha fé, da minha entrega ao Senhor. Ainda bem que pastor pode casar. E a gente tinha uma tia. Titia era freira. Na verdade, prima do meu pai, que a gente chamava de tia. E mamãe trouxe a freira para conversar comigo. Eu já estava casado, tá bom, gente? Como quem diz, ele vai desistir dessa loucura. E ela me chamou para conversar dentro do quarto da minha mãe. E nós ficamos ali 1h30 conversando. Ela falava, eu também falava. Aí no final, eu pedi para orar com ela, orei com ela. Titia, freira. Saiu do quarto, na minha frente. E minha mãe falou assim: e aí? Me chama de Juninho até hoje. E o Juninho? A freira falou: Juninho vai ser pastor. E nós vamos ter um pastor na família. Essa é a história de Dona Inês, a minha mamãe, que vai fazer 80 anos esse ano. E eu quero pegar o exemplo dessas mães, como eu usei o exemplo de Ana pela manhã, para gerar fé no seu coração, para você que é mãe e para você que é filho, para você que é pai, para você que é avô e avó, para você que tem neto, para você que quer ter neto, para você que não quer ter filho. São exemplos assim de uma fé extravagante. Diz assim a palavra do Senhor,
Não desperdice milagres. Pronto, agora está aí. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos ficar só no capítulo 4 hoje. De 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, um outro profeta: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Eu vou pedir socorro. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar, Pai querido. Nessa noite, nós estamos assim, prontos para receber a sua palavra. Eu tenho orado para que o Senhor atraia a tua igreja para pertinho do Senhor, com cordas de amor, como diz a tua palavra, não com força nem por violência, mas pelo teu Espírito, Espírito de Deus. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo para falar com a gente, para ensinar a gente, para colocar em nossa vida e gerar fé. Então usa a vida dessa mãe que ficou viúva, que ficou pobre, que estava sendo ameaçada, que estava vivendo injustiças, que era mulher de um homem justo, reto, mas que o Senhor o levou. Nós queremos aprender, Senhor Deus, a não desperdiçar milagres. Nos abençoe essa noite em nome de Jesus. Mulher e mãe, mas também serve para mim, que quer milagre, anda com gente de fé. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: quem você busca para te aconselhar, para orar por você, para jejuar com você, para clamar com você quando tudo dá errado? Quem é o teu conselheiro? Quem é a pessoa que passa a fazer parte das decisões, que inteligentemente aponta saídas para você dos seus becos que não tem saído? Essa mulher, ela dá o primeiro passo para o milagre quando ela escolhe andar com gente de Deus. A melhor decisão que você tem hoje é andar com pessoas que têm fé e que experimentam vitórias que você fala: eu posso seguir essa pessoa, eu estou vendo a vida dele, eu estou experimentando testemunhar algo que acontece com ele, na casa dele, na vida dele, que é capaz de também mudar o rumo da minha vida. Esse homem tem um Deus, e ele fala com entusiasmo desse Deus. Não é que esse Deus dá tudo para ele, mas é um Deus que acompanha ele aonde ele vai. A promessa de Deus é não nos deixar órfãos. Eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até o fim. Deus é Deus nos dias bons, mas Deus continua sendo Deus nos dias maus. Essa mulher, ela tinha segurança de um marido que era servo de Deus, que era um homem de Deus, que era discípulo da casa dos profetas, mas que morreu. Então ela perde todo o sustento emocional. Gente, a figura do homem dentro de casa, a gente tem tratado sobre isso com a igreja. O homem, ele promove 4 pilares de segurança. O homem dá direção, identidade. O homem dá amor. Esse é o papel do homem: direção, identidade,
amor e segurança. A ausência do sacerdócio masculino na vida de uma criança tira a identidade dela. A ausência da figura do pai promove no coração da criança ansiedade. Quando você acostuma a não confiar no futuro, você vive ansioso. Qualquer pessoa que passa por crises de ansiedade, aliás, o que é a síndrome do pânico? Nada mais é do que uma grande síndrome, um grande transtorno da ansiedade. Você recebe no seu corpo uma carga enorme injetada de algo chamado noradrenalina. Você começa a tremer, parece que você está tendo um ataque do coração. Você perde o controle das emoções. Você começa a suar frio. É muito parecido de fato com uma pessoa que tem um problema cardíaco e está passando dessa para melhor. A ansiedade, gente, o que é ansiedade? É quando eu desconfio que meu pai não vai me dar aquilo que ele falou que ia me dar. É quando você tinha um pai e teu pai falou para você assim: vou ali na esquina comprar cigarro, e ele não volta nunca mais. É quando você esperava que o teu pai que te prometeu, ó, eu vou estar lá no dia dos pais, no dia da tua apresentação na escolinha, eu vou estar lá sentado no primeiro banco, ele nunca aparece. Porque o que eu trabalho é mais importante do que o filho. É quando não há um equilíbrio e a vida daquele pai não gira em torno da paternidade, mas gira em torno de um trabalho. Seja a razão pela qual ele tem que trabalhar. Quando você não tem pai porque ele morreu, porque você é órfão, como minha mamãe foi órfã da mãe dela, você cresce achando que o amanhã não tem segurança. Você cresce achando que se você não parar de trabalhar, o mundo vai desabar. Então você trabalha, você não consegue descansar, porque você não tem pai. E quando você olha para os passarinhos do céu, que não plantam, que não colhem e que não ajuntam os celeiros, você pensa, mas o meu pai dá de comer para eles, por que meu pai não vai dar para mim? Por isso que Deus diz, não temais, ó pequeno rebanho. Lucas capítulo 12, verso 32 diz, porque agradou ao pai dar-vos o reino. Um pai, ele dá para o filho, além de segurança, algo chamado amor. Isso é muito complexo na sociedade que a gente tem, porque a gente acha que o amor é coisa de mãe. Mãe dá afeição, mãe nutrição e mãe aglutina. Deus, ele se compara à mãe 2 vezes na Bíblia. Em Mateus capítulo 23, quando ele diz, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos, protege os pintinhos debaixo da asa. Se você ler o Salmo 91, ele é bem diferente do Salmo 23. Porque o Salmo 23, nós somos o quê? As ovelhas. E o Senhor é meu pastor. Eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Deus, ele é meu pastor, me leva para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, prepara uma mesa diante dos meus adversários. Mas no Salmo 91, eu não sou ovelha, eu sou passarinho. E ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu subi. A sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, minha fortaleza, e eu não temerei mal algum. Não temerei a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, ó, 1000 aqui, mas 11.000 vão cair. Nenhum mal chegará a mim, nenhuma praga chegará na minha tenda. Por quê? Porque eu estou debaixo das asas. Gente, a mãe, ela dá para os filhos que o pai não consegue dar. O papel da mãe é igualzinho o papel do Espírito Santo, igual. Então, quando a identidade da mãe ou do pai é distorcida, se a família é doente, o filho é ferido. Essa mulher aprende o quê? Que quando você precisa de milagre, você tem que andar com conselheiros, que não vão falar muitas vezes aquilo que você quer ouvir, mas vão falar aquilo que você precisa ouvir. Quando a Bíblia diz para você obedecer, você quer desobedecer? É uma decisão sua.
mas existe uma colheita para a desobediência. Número 2, mulheres de Deus e que geram milagres, que não desperdiçam milagres, passam por dificuldades. A gente tem uma ideia errada. Não, eu vou dar um passo para Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou entregar minha vida a Jesus e as coisas vão melhorar. Não, depende do país que você está. Lá no norte da Índia, essa semana, por que eu sei disso? Porque tem um pastor amigo meu, amigo demais meu, que serviu na Índia por 8 anos. Ele hoje é pastor em Goiânia. Ele me ligou desesperado, ele me ligou, Lobo, acabaram de matar 35 cristãos no norte da Índia. Quando você vive em alguns países, que eu sou cristão, é azar teu, sorte tua. Mas ser cristão em alguns lugares significa que você vai perder tua filiação, teu nome. Nós recebemos certa vez um missionário, que ele fazia batismo no esgoto. No esgoto, não tinha água. Não tinha água potável, não tinha um rio. O que tinha aquele esgoto que escorria das águas, ele falou, vai ter que ser aqui. E ele conta que adolescentes e jovens entregavam a vida a Jesus. E ele falava assim, não vou contar para o meu pai, do Islã, para minha mãe, que eu sou cristão. Ele falava, não, espera um pouco, calma. Por quê? Porque aquela decisão comunicada, testemunhada publicamente, ia fazer com que aquele adolescente jovem fosse expulso de casa, que ele não tivesse mais sustento de alimento, de vida, ele ia perder o nome do pai. Então essa história de que crente não passa por dificuldades é uma grande mentira. Que filho de crente não fica doente, que casamento de crente não passa por crise, que a vida da gente, não, é um mar de rosas. Olha para mim, querido, não é. E Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu vou assemelhá-lo a um homem prudente. Porque vai vir tempestade, vai vir vento, vai soprar o vento, vai sacudir a casa, mas a casa está na rocha. Ele não fala assim, você vai viver de brisa, vai ser sopa. Não é isso. A vida da gente experimenta dias bons, dias ruins. Quando Jesus fala de Deus, ele fala, sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Isso significa que quando a tragédia vem, quando o Covid vem, quando a pandemia vem, quando o terremoto vem, gente, a gente é afetado do mesmo jeito. Então entenda que gente de Deus se junta com gente de Deus, mas também passa por dificuldades. A gente passa por crises familiares. Passa. Tu sabes que teu servo temia o Senhor, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eu, além de perder o meu marido, eu, viúva, agora eu vou ficar órfão de filho. Eu vou ser a mãe pródiga. Pronto. Meus filhos vão embora. Crise acontece na casa de cada um de nós. E é interessante que eu sou avô, eu já experimentei fases. Fase antes de casar. Eu vi crise na minha casa e vi crise na casa do meu sogro e da minha sogra, pais da minha esposa. Eu passei por crises e fui experimentando as dificuldades de quê? Da minha esposa grávida. Fabíola, entre a Natália e o Arthur, perdeu um filho, houve um aborto natural, e aquilo mexeu muito com ela. Eu passei por situações, e vocês já sabem disso, onde meu filho, internado com câncer, gente, tanto tempo, eu sonhava com o caixãozinho do Arthur. Por quê? Porque eu estava no hospital do câncer infantil, e aquele hospital enorme em Campinas, eu descia às vezes para tomar o café na cantina, passava um caixão desse tamaninho branquinho. Certa vez, eu estava conversando com um menino, o nome dele, Frederico, um menino da Assembleia de Deus. Ele andava de cadeira de rodas, tinha um cobertor em cima da perna, e ele já tinha perdido a perna, era um câncer nos ossos. E ele andava com uma Bíblia, sabe aquela Bíblia de estudo pentecostal? Eu já tive uma daquela.
E aí a gente se encontrava e orava. E um dia ele falou para mim assim, eu não era pastor naquele tempo, eu estava quase para ser ordenado, e ele falou para mim assim, amanhã eu vou saber se eu vou para casa. Aí nós oramos, e ele subiu, no dia seguinte eu estava de novo lá na cantina, e eu vi quando ele chegou na cadeirinha dele de rodas, e ele se aproximou de mim, e eu falei, e aí Fred, você vai para casa? Ele falou, eu vou para casa. O meu lugar não é nesse mundo aqui. Eu vou para a casa do meu pai que está no céu. Ele recebeu a notícia que o câncer dele tinha voltado. E tem hora que a ciência não tem mais jeito. Ele falou, eu vou para a casa do meu pai. Famílias passam por crises. Número 4. A resposta para as crises, ou seja, um milagre, sempre está perto da gente, está sempre dentro de casa. A gente acha que é na casa dos outros que tem a solução. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Eu me converti sozinho. Sozinho no seguinte sentido, lendo a Bíblia. Então eu não lembro de uma pessoa especial que falou assim, esse aqui eu lembro da pessoa que me discipulou depois. Mas eu lembro que o Espírito de Deus, ele me esmagava de um jeito. Eu andando de ônibus no Rio de Janeiro, um moço entrou de terno. Aqueles crentes típicos, né? De terno e gravata. Na década de 90, 80, ele entrou no ônibus, distribuindo panfleto, falou assim, não quero dinheiro não, hein? Olha o que eu vou dizer para você. Não morra sem conhecer Jesus Cristo. E foi embora. A gente pensa num martelo batendo numa bigorna assim, ó, pá! Aquela palavra ficou na minha cabeça até eu entregar a minha vida a Jesus. A resposta está dentro da nossa casa. Você é a resposta para a sua casa. Você é a resposta para a sua família. Você é a única esperança para a gente que está na sua casa. E que acha que Jesus é uma religião. Acha que ser crente é trocar uma religião pela outra. Você é a única esperança para essa moça que te namora, ou para esse moço que te namora. Você é a única esperança para as pessoas que entram e saem lá do teu escritório de advocacia, lá do lugar onde você é caixa, lá do lugar onde você trabalha, onde você é chefe, você é empregado, onde você é terceirizado. É a única esperança. A esperança está sempre perto da gente. Número 4. Número 5. Reaja com fé. Ela respondeu, tua serva não tem nada. Eu gosto dessas palavras que diz tudo, nada. Eu gosto disso aqui. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem? Nada. Eu tenho, mas o que eu tenho não dá. O que você tem aí? Para essa multidão de 5.000 pessoas. Olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Se eu tivesse 200 denários, 7.000 reais, não mais. 9.000 reais no dinheiro de hoje, no salário mínimo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. 9.000 reais não dá para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente diz para Deus o que Deus é incapaz de fazer. O ser humano é cínico. O ser humano, ele tem esse negócio de dizer para Deus, não, Deus, aqui o Senhor não vai mexer. Aqui o Senhor não pode. Fui pregar numa igreja, eu era um seminarista bem jovem. Eu ainda sou. E aí, tinha os meninos mais jovens não sabem o que é isso, tinha um negócio chamado mimeógrafo. Depois você busca no Google aí, pra
saber o que é miga. Então você girava assim, ó, era uma espécie de máquina de xerox de pobre, pronto. Você botava álcool, tinha um carbono lá, você girava, e aí eu tinha aquelas folhas do mimeógrafo. Quem é que lembra disso no colégio? Lembra disso aí? No colégio tinha muito disso. Junte os pontinhos, né? Você lembra do junte os pontinhos? Ligue. Aí eu cheguei lá, tinha o boletim da igreja. Sabe o que o boletim da igreja dizia? Irmãos, vamos orar pela irmã fulana. Boletim da igreja. Há 3 meses que ela está doente e não há Cristo que cure. Dentro da igreja. Reação de fé. É uma reação de gente que não acha que o pouco que tem é capaz de sofrer a interferência de Deus. Gente, é só um pouquinho que eu tenho. Aliás, você precisa de pouco. Eu não quero nem colocar peso do teus ombros, não, gente. É um grão de mostarda que você precisa. Pastor, minha fé é pequena. É essa fé pequena mesmo que funciona. Jesus está dizendo, não é a grande fé. Está falando, se tua fé for como a menor das sementes, basta. Às vezes é a fé que você tem para atender um apelo. Você lembra da mulher com aquela enfermidade, aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, há 12 anos? Gente, aquela mulher, ela foi com o quê? Com o medo que ela tinha medo, o que ela tinha perdido? Nada, ela tinha perdido tudo. Ela fala assim, se eu tocar só, não é tocar em Jesus, não é tocar no manto de Jesus, tem tanta gente que, é na orla do manto, é no fiapinho, né? A gente tem os filactérios, e tem uns cordõezinhos que eles seguram e dão nó, para decorar os 613 mandamentos de Deus. Se eu tocar só na orla do manto, eu vou ser curado. É um pouquinho de fé. Reaja com fé. O milagre nunca sai, nunca parte do zero. A gente fala assim, não é, existe um lado no milagre que é promovido por você. O milagre, gente, ele tem uma ação do homem. Qual é a ação do homem? É o passo que ele dá. O que eu tenho? Eu tenho um pouquinho de azeite. Eu estou falido. Você está entendendo que eu estou falido? Eu não tenho nada em casa. O que você tem em casa? A minha fé é pequena. O meu conhecimento bíblico é pequeno. É interessante como é que Deus, ele não aparece para teólogo. Sabia disso? Para quem que os anjos apareceram quando Jesus nasceu em Belém? Você acha que ele foi lá aparecer para os sacerdotes no templo de Jerusalém? Foi não. Apareceram para os pastores. Para gente assim que, olha, essa noite eu vos trago boas novas de grande alegria. É nascido o Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade. Deus faz coisas grandes para gente pequena. Deus faz coisas grandes para pessoas que não têm nada, porque quem tem tudo vai lá e compra. Você tem tudo, você tem o que? Crédito no banco, vai lá e compra, manda trazer. Mas quando você não tem nada, quando a esperança vai embora, ó, não tem vacina que dê jeito, não tem remédio que cure. Essas pessoas, quando estão sem nada, reagem com fé e recebem milagre. E aí, essa mãe olha pela perspectiva de Deus. Então, disse Eliseu, vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos. Não tem hora que Deus, ele parece que está fazendo piada com a gente. Não tem hora que eu falo, Deus, você está de brincadeira, Deus. Deus, ele dá um filho para Sara, quando ela tem 99 anos, com 100 anos. Ela espera aquela mulher, está com 100 anos. Perdão. Quem estava com 100 anos era Abraão. Ela estava com 90. E Deus visita ele. Gente, Sodoma e Gomorra estava do lado. O negócio estava pegando fogo. No dia seguinte, os anjos iam descer e o fogo ia tomar conta daquela cidade. Ia acabar. O coração de Abraão, que tinha um sobrinho dele, Ló, que estava lá, estava agoniado. Ele fala assim, aliás, eu quero até fazer o seguinte. Já que eu vim aqui para destruir Sodoma e Gomorra, quero dizer que ano que vem eu volto aqui e tua mulher vai estar grávida. Gente... uma piada, gente. É a tua bisavó grávida. Já parou a pensar nisso? Está vendo como é que tem gente que ri? Sara riu. Eu tenho minha mãe está com 79. Sara estava 10 anos na frente, estava com 80. Se mamãe chega para mim e me liga assim, Juninho,
Quero contar uma notícia para você, Juninho. Embuchei. Já imaginou minha mãe falando isso? Gente, eu vou cair para trás. Eu vou ser levado para o encova, vou ter um negócio. Agora imagina aquele tempo, gente, que não tinha essas facilidades de hoje, não tinha Viagra. Você imagina aquele moço de 100 anos. Você fala, ah, não, é possível. E a gente acha graça porque Deus faz piada. O que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite. Então faz o seguinte, pega vasilhas. Eu gosto muito dessa perspectiva de Deus. A gente acha que Deus... Interessante como é que, quando a gente passa pelo deserto, é como se houvesse bloqueios propositais, para Deus falar assim, só confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar que todo dia vai chover pão do céu. E tem mais, ó. No sábado, não precisa nem pegar pão do céu. Na sexta, eu vou mandar em dobro para vocês. Para vocês poderem descansar. Tira esse negócio de ser escravo. Escravo é que trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda. Vocês têm que descansar. Milagre exige participação. Quanto de verdade você crê? Nós fizemos aqui, ano passado, a campanha da cadeira cativa. Aí, lá em casa, agora somos eu e Fabíola. Agora eu falei, eu quero tanto ter mais neto. Quero tanto que meu filho volte. Meu filho trabalha como louco lá. Estuda. O que eu quero? Eu quero meu filho aqui. Eu quero minha nora aqui. Eu quero a minha filha. Eu quero o meu genro. Eu quero que minha filha me dê mais netos. A minha nora chilena, ela falou que não sossega, chilena, enquanto não tiver 4 filhos. Eu digo, aleluias. É a cultura dele. Se você tem um só ou 2, ele pergunta, mas por quê? Você ficou doente? Teve alguma coisa? Chileno, gente, faz mais filho que coelho. Aí eu fiquei pensando, quantas cadeiras eu vou comprar? Exige participação. Mas aí eu pensei o quê? Não, peraí. Natan vai se casar. Eu quero fazer o casamento do meu neto. Eu estou orando pela esposa do meu neto, antes do meu neto existir. Semana passada, a intercessão fez uma chamada para a gente jejuar. Aí todo dia nós jejuamos. Uma das refeições, eu comecei a orar, Deus, é o seguinte, crente, eu quero uma mulher de Deus para o meu neto. Eu oro pelo pai e pela mãe dessa mulher de Deus, porque eu quero o quê? Que ela venha, seja uma mulher que edifica o lar, sábia, não é isso? Falei, Senhor, gera no ventre dela. Quero um bisneto bonito, Deus. Crente também. É legítimo pedir isso? Claro que é. Pede e será dado. Busque e encontre. Bata e a porta será aberta. Participe. Aí eu comprei um monte de cadeiras. Fabíola falou assim, acho que precisa de mais. Aí eu falei, então vamos comprar mais. Aí amanhã, daqui a alguns anos, vocês vão ver aqui o pastor Lobo, de andador, velhinho, ou sem andador, já entregou o ministério, a família toda aqui. Mas por que está aqui? Porque ele participou com Deus. Quantas vasilhas você pega, meu irmão? Sem brincadeira. Quantas vasilhas você pega? Ela pega as vasilhas, só que é o seguinte, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Eu recebi um milagre, glória a Deus. Eu separo, eu quero mais milagre. Eu separo, mais um pouco de milagre. Eu separo e mais um pouco de milagre. Deus não se cansa de operar na vida da gente. Tipo, não, agora eu casei, não vou pedir mais nada. Não, agora eu me formei. Agora eu fui ungido no ministério. Agora eu tive um filho, gente. A história da gente não para com a gente. Deus, Ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que o temem. Gente, eu quero uma geração que siga essa seta que a gente está apontando. Espere o próximo milagre. Jogue fora a incredulidade. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Gente que não crê comigo não consegue andar comigo. Não consegue. Tem gente que não consegue dar o passo. Você está vendo pastor dando passo,
para abrir o mar, e o mar se abre, ele fala, não, será? Ali no meio que esse mar não engole a gente, eu quero ver. A gente não tem boia aqui. Você lembra aquelas boias? Tua mãe enchia, tinha de braço, né? Ela colocava em você quando você era pequeno, quando eu não queria que você comesse, porque se cair na piscina depois de almoçar morre, não tinha isso? Não tinha esse negócio? Mãe, não tinha isso, gente, ó, não toma leite com manga. Ó, se você engoliu o chiclete, alguém já engoliu o chiclete? Aqui sou eu. Você lembra? Vai grudar as tripas. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Feche a porta para as pessoas que não querem que você creia. O milagre, ele tem um tamanho da tua fé. Existe um ambiente de fé. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Os filhos trabalhando, me traz vasilha, me traz vasilha. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou aqui. Qualquer coisa que você ligar na terra, quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, gente, vai ser concordado no céu. O que você liga na terra é ligado no céu. É tão simples entender isso. Eu uso o exemplo da tomada. Você chega na tua casa, liga a tomada, a luz acende. Então quando você ora, quando você concorda, quando você vive num ambiente que todo mundo está crendo o milagre, você força o milagre acontecer. Você não está dando ordem para Deus, mas você está dizendo para Deus que você não vê, ó, eu não te vejo, mas eu sei que você está aqui. Eu não te vejo, mas a tua presença está aqui. Eu não estou enxergando, mas eu sei que amanhã eu vou ter uma colheita. O nome disso é fé. Querido, fique contente, mas não fique satisfeito. Agradeça a Deus, mas Deus tem muito mais para dar para você. Ela começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Eu sei quem é Deus. Deus não é limitado por aquilo que você não tem. Deus não é limitado pelo pouco que você tem. Deus, ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Nunca existiu, mas eu nunca vi isso. É por isso que chama milagre. Fique contente, mas nunca fique satisfeito. Você pode insistentemente falar com Deus, para que haja na sua vida uma colheita atrás da outra, 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 indefinidamente. A tua satisfação vai determinar o fim do milagre. Ah, estou satisfeito. Então, está satisfeito, não quer? Quantas vasilhas você tem? Estou chegando ao fim. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. A fé é o limite. Se você crê, Deus faz. Deus faz aonde você crê. O que você crê aqui? Que você vai passar no mar, ele vai abrir? Você tem fé? Pronto, o mar abre. O que você crê? Que você vai passar e vai andar sobre as águas? Você anda sobre as águas. Tem gente que tem fé para construir a ponte. Não, construa a ponte. Mas isso também é fé. A fé vai até aonde você crê. Mamãe, ou papai, tem pai que faz papel de mãe. Tem mãe que faz papel de pai. A gente se perde no meio do caminho, ou a gente perde quem a gente ama no meio do caminho. Mas quando os nossos filhos veem a maneira como a gente crê, eles começam a caminhar nas mesmas pegadas. É como se a minha mãe tivesse deixado para mim assim. Lembra aquela história que os meninos, os irmãos, vão seguindo uma trilha de pedaço de pão? A gente, mamãe e papai deixam sinais. Abraão deixou sinais para Isaac. Sara, a mamãe, deixou sinais. Rebeca deixou sinais para Israel e para Esaú. Raquel deixou sinais. Qual é o sinal? É o sinal que eu sei que todas as vezes que eu segui os passos dos meus pais, meu pai tinha uma maneira de bater na porta, e essa porta sempre abria. Isaac, ele era filhinho de papai, gente.
Foi o pai dele que foi buscar uma noiva para ele. Ele pega o escravo Eliezer e fala assim, ó, vai lá na terra dos meus parentes, não pega a moça daqui não, quero de lá, traz uma noiva. É o escravo Eliezer, o servo Eliezer, que vai buscar a noiva para Isaac. Leva um caminhão de dinheiro, pronto. Levou camelos carregados de bens preciosos. Aí ele chegou na casa lá do primo dele e trouxe a prima dele para casar com ele. Essa é a história. Mas aí ele sempre teve tudo, o pai entregava tudo de bandeja. Mas um dia Abraão foi, Deus levou Abraão. Aí ele começou a ter que o quê? Ele mesmo teve que lavrar. Houve uma seca, isso é Gênesis capítulo 26. E diz que ele precisava de quê? De água. Naquele território, naquela terra seca, não é só plantar, você tem que ter água. Aí ele começa a cavar poça onde? Onde o pai dele tinha cavado poça, ele cava um, aí tem uma confusão, ele cava outro, outra confusão, ele cava o terceiro, até que no final falou assim, agora eu encontrei. E naquele ano ele colheu a 100 por 1, no ano que ninguém plantou, ele ficou riquíssimo. Só ele tinha comida. A fé é o limite. Não desperdice milagres. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Não jogue fora o que Deus está te dando hoje. Não desperdice. Seja sábio. Cuide do seu casamento. Cuide do seu filho. Para de reclamar daquilo que você tem. Você quer prosperar? Ora pela tua empresa. Ora para que o dono da tua empresa fique inteligente. Aprenda a investir. Ora para que o dono da tua empresa fique rico. Você vai ficar rico. Você ora? Não, eu reclamo dele. Ai, essa jornada de trabalho. Eu vou entrar na justiça. Eu vou brigar no sindicato. Se você orar e parar de reclamar do seu marido. Se você orar e parar de reclamar da sua mulher. Se você orar e parar de reclamar do seu filho. Eu não estou falando que tem hora que o filho precisa receber o que a Bíblia chama de limite. Não poupe a vara ao teu filho. Não fala sobre violência doméstica. Fala sobre limite. Hoje de manhã na oficina de líderes eu estava contando. Natália fez 18 anos e falei para ela, eu minha boca grande. E depois que eu falei já era, hein. Não consigo voltar atrás. Não consigo. É coisa de soldado meu. Eu falei que vou ficar na trincheira. Eu só saio daqui morto. Aí falei para a Natália que ia dar um carro para ela. E dei o carro para ela. Pensa um pai assim, parcelando o carro em 60 vezes. Fui eu. Aquilo que eu falava para não fazer, eu tive que fazer. Não tinha dinheiro. Aí termina o primeiro semestre. A bonitinha ficou reprovada numa matéria. Ah, pastor, mas ela já está na faculdade. Não está grandinha não? Tá não. Eu estou pagando. Peguei a nota dela, 9. Mas como ela ficou reprovada numa matéria que ela tirou 9? Aí fui na faculdade. Quer saber isso aqui? Ah, ela foi por falta. Ela teve mais de 25% de faltas na matéria. E que horas é essa? Não é a primeira aula. São 2 primeiras aulas na semana. Gente, o que a bonitinha fazia? Ficava se arrumando, porque tem que ir para a faculdade bonita. Ela já é bonita. E aí ela fica o quê? Esticando o quê? As asinhas de anjo no olho dela. Não é isso? A mulherada não cola aqui 2 asas de anjo agora que fica piscando assim, ó. Ela fica assim, e passa, e coloca, e perfume, e aí ela tinha que ficar tão bonita, saía de casa, faculdade começa às 7, pegava o rush, faltava aula. Não poupe a vara ao seu filho. O que eu fiz? Não botei ela de castigo não, botei o carro de castigo. O carro está de castigo 1 mês. Ah, pai, você... 2 meses. Gente, eu acompanhei ela. Eu vou contigo, não sei andar de ônibus, vou te ensinar. Pegamos o ônibus, fomos para a faculdade, gente, já estava chovendo. E aquele horário do ônibus, gente, eu protegendo ela, com medo dela ser estuprada ali dentro. Eu segurei, Natália e eu. Chegamos na faculdade, e você, vai fazer o que aqui?
Vou para a biblioteca, vou ficar lá lendo a Bíblia. Pegar um livro lá e vou ler. Ela foi para a aula, na volta, gente assim, ó, de gente, para pegar o ônibus ali na porta da faculdade. E vinha papa-fila, como é que vocês chamam? Biarticulado. Lá no Rio a gente chama o biarticulado de papa-fila. Cata-mendigo, pronto, era o cata-mendigo. E aí, o ônibus passou 1, 2, a gente entrou no terceiro, chovendo, esfriou. Eu falei, que vida difícil, Natália. Ela falou, pai, posso vir de carro? Não. Você vai ficar sem carro 2 meses. Não poupe a vara ao seu filho. Não fui violento, não fui estúpido. Ela nunca mais se atrasou. 5 da tarde ela estava pronta para ir para a faculdade. Então, não desperdiça aquilo que te deu. Para de reclamar do seu filho, jejua por ele. Tem castas que só saem com jejum e oração. Não jogue fora o que Deus te deu. Não fique olhando para a vida dos outros, para o filho dos outros. Não cobice aquilo que você não tem. Deus te dá o melhor, está dentro da tua casa, mamãe. Está dentro da tua casa, filho. E por último, eu vou parar aqui. Na verdade tinha 20, mas eu paro aqui na 14. E eu guardo para o Dia das Mães no ano que vem. Tira o ordinário. Tire do ordinário o extraordinário. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Se você andar com gente de fé. Se você se afastar do incrédulo. Se você entender que a fé que você precisa estar dentro de você. Se você não ficar satisfeito, nunca ficar satisfeito, ficar alegre, feliz, mas não ficar satisfeito, Deus vai ter sempre mais para dar para você. Você vai viver daquilo que vai sobrar na sua vida. Ele está falando que aquela mulher que não tinha nada, agora tem de sobra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar por você. Quero orar por você que é mamãe. Eu quero orar por você que é filho. Quero orar pela minha mãe. Quero que você ore pela sua mãe. Talvez sua mãe já tenha ido. Talvez você seja um pai que a sua esposa já esteja com o Senhor. É hora da gente não desperdiçar os milagres que a gente tem. Se você está vivo, aproveite esse milagre aí. Se você tem, não jogue fora aquilo que você tem. Não desperdice milagres, amém? Deus falou com você essa noite, gente. Gente, como Deus fala comigo a semana inteira. Como Deus, Ele fica no meu coração, injetando assim. Parece que é uma overdose de Bíblia e de pensamentos que fazem a minha mente em ebulição. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar. Vamos fazer diferente. Quero chamar todas as mães aqui. Todas as mães. Mas também quero chamar todos aqueles que querem orar pela sua mãe, que querem agradecer pela mãe que você tiveram, que já não estão aqui. Quero dizer para Deus, Deus, eu quero te dar graça. Eu quero te dar graça que apesar de eu não ter mãe, alguém cuidou de mim, que pode ter sido teu pai, que pode ter sido teu avô, teu tio, ou como é minha mãe, foi criada dentro de um colégio interno. Isso não amargurou a vida dela. Isso fez com que ela tivesse filhos e fossem. Pode vir aqui à frente. Por que vocês não dão um passo à frente? Vem aqui. Nós vamos orar. Sai do seu lugar, nós vamos cantar uma canção. Tá bom, pastor Samuel? E enquanto você estiver cantando, eu queria que vocês saíssem do seu lugar e viessem aqui para a gente orar juntos em nome de Jesus. Talvez você tenha que fazer que nem aquela moça aqui. Ligar para sua mãe ainda hoje. Pedir perdão para ela. A gente, quando é adolescente, jovem, a gente começa a achar que a gente sabe muito. A gente acaba ferindo as pessoas que mais amaram, que limparam a gente, que cuidaram da gente, que alimentaram a gente. O homem é um ser muito simples, sabia, mulher? Sabia que o homem é um ser simples? É. Ele nasce de uma mulher, ele é amamentado por uma mulher, ele é alimentado por uma mulher, ele é cuidado por uma mulher, e no final da vida, sabe o que ele quer? Casar com uma mulher. É simples. Você pode perdoar sua mãe se você tem alguma mágoa, mas você também pode se perdoar e pedir perdão para ela. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós não queremos desperdiçar milagres. Nós não queremos jogar fora o melhor que o Senhor deu para a gente. Quero abençoar
cada uma dessas vidas aqui dentro e aqueles que estão acompanhando a gente, todos nós somos o fruto bendito do ventre de nossas mamães. Todos nós aqui. Todos nós um dia fomos celebrados por mães que se alegraram conosco. Alguns de nós não experimentaram ser colocados no colo de uma mãe, mas tivemos aqueles que cuidaram de nós e nos fizeram, de uma maneira boa ou ruim, chegar onde nós chegamos. Nós essa noite, Pai, nos alegramos, porque o Senhor promoveu, trouxe para cada um de nós uma mãe que fez com que a gente fosse gerado dos nossos ossos, nossa pele, nossa musculatura e a nossa vida dentro daquele ventre. Queremos aqui, diante do Senhor, pedir perdão pelas injustiças e pelas palavras duras que saíram das nossas próprias bocas contra a vida das nossas mães. Mas também queremos, Pai, pedir perdão pelas falhas na paternidade e na maternidade, pelas vezes que nós mesmos lançamos sobre nossos filhos palavras de maldição e de praga. Nós retiramos agora todas elas e abençoamos a nossa descendência. Ensina o teu povo a construir o futuro. Ensina o teu povo a olhar com fé para dentro de casa. Ensina o teu povo a abençoar a sua própria família. Ensina o teu povo a tirar os olhos de quem está rico e achar que ele é miserável e pobre. Faz o teu povo encontrar o pouco de azeite que tem dentro de casa, a semente de mostarda que já está na mão deles. Pai, em nome do teu Filho Jesus, essa noite é uma noite que nós queremos que o Senhor, nós cantamos isso, queremos que o Senhor faça milagres dentro da nossa casa. Foi isso que nós cantamos, Senhor Deus. Nós te preparamos uma casa, e o melhor da tua habitação está em nós mesmos. Nós somos a casa do Senhor. Recebe nossas vidas, Pai. Aquelas mamães, aquelas mulheres jovens ainda, que ainda não geraram filhos, nós abençoamos o fruto do seu ventre. Aquelas que os filhos se perderam, se afastaram, enlouqueceram, nós trazemos de volta cada um desses filhos no altar. Nós concordamos aqui na terra que cada mãe e cada pai ainda vai ver a bondade do Senhor com seus olhos e vai enxergar o seu filho, a sua geração, a sua filha ao seu lado adorando o Senhor. Eu abençoo o Bom Retiro. Eu abençoo aqueles que estão aqui, aqueles que acompanham, estão dizendo amém pelos canais que nós transmitimos esses cultos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém comigo?